Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje quem está nos dando a honra de conversar, de bater um papo, conversar sobre sua trajetória, sobre o seu serviço e que tem uma novidade no final para compartilhar conosco é a doutora Veridiana Fantinato. E olha, vou apresentá-la antes de nós começarmos esse bate-papo, vou até ler aqui o currículo, gente, porque ela é advogada e contadora, mestranda em Direito Público, tem MBA em Agronegócio, especialização em Direito Público, licitações e contratos administrativos e mais de 20 anos de experiência na área pública. E ela se dedica aos estudos de sustentabilidade, da governança e das políticas públicas. Doutora Veridiana, um prazer te receber hoje, conversar contigo para nós batermos esse papo aqui. Eu que agradeço, Bia, agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui tratando de um tema que é tão atual, né, e ao mesmo tempo distante, porque é uma pauta em que se vai trazer o assunto, né, mas já me adiantando, que está presente no nosso dia a dia mais do que a gente possa imaginar. Então, tratar esse tema de forma simples, né, na linguagem do dia a dia, e estar aqui com você, a gente poder conversar, trocar uma ideia, é um grande prazer. E para nós começarmos nosso bate-papo aqui, você é advogada, contadora, atua na área pública e a sua especialização, uma das suas especializações, assim, que você tem autoridade, traz muito assunto, é na área da sustentabilidade. Agora, olhando lá para trás, como é que foi isso, né? Como é que foi a sua trajetória até aqui? Na verdade, a vida ela vai te direcionando, né, muitas vezes por alguns caminhos, e eu sempre fui funcionária pública desde meus 18 anos, então eu já passei por diversos órgãos aqui do estado, executivo. Hoje Você é campograndense? Sou campograndense, nasci aqui. Meu primeiro trabalho foi no Detran, meu primeiro concurso, e por lá fiquei 5 anos. Eu falo que meus ciclos nos órgãos públicos eles são de 5 anos, 5, 6 anos, né? Hoje, né, por um lado positivo, eu já estou mais do que isso no Tribunal de Contas. Hoje eu sou chefe do setor de licitações do tribunal e membro da diretoria de sustentabilidade, que foi criada no ano passado para a gente tratar dessa pauta que muito me agrada. Então, e muitas vezes a gente pensou, né, qual que é a interconexão entre o direito público e sustentabilidade, o que tem a ver, e eu falo, tem tudo a ver, porque tudo começa na política pública, na legislação, tratar a sustentabilidade como um princípio constitucional, né, como um direito de todos ter um meio ambiente equilibrado, direitos sociais garantidos pela Constituição. Então, a gente olhar para a sustentabilidade não só para o meio ambiente, mas também para questões sociais e de governança. Então, eu fui caminhando, fiz a minha segunda graduação em contábeis, porque também passei pela junta comercial, e lá eu senti a dificuldade que tem um empresário, às vezes, de estar estruturado do ponto de vista jurídico e do ponto de vista contábil, né? Porque muitas vezes o contador também faz o papel do advogado, o advogado do contador, tá muito ligado. Né? Então eu quis linkar essas duas matérias e trazer a minha experiência unidas nessas duas graduações. E sempre no direito público eu comecei a olhar para questões ambientais, questões regulatórias, questões de transição energética, porque as mudanças climáticas elas estão no nosso dia a dia, a gente vê desastres acontecendo, a gente vê impactos na nossa saúde, o calor que a gente passou em 2024, que foi um dos maiores da história, né, registrados. E como que eu, como ser humano, poderia colaborar, né, trazer um pouco da minha parte jurídica, da minha parte de conhecimento de direito público para essa pauta. Mas o que te despertou? Porque nós ouvimos falar muito sobre sustentabilidade, os problemas climáticos, mas o que te despertou para essa área? Para você pensar, vou me aprofundar mais. Quando eu comecei a estudar o agronegócio, porque nosso estado é essencialmente agro, você tem um universo de possibilidades dentro do agro. E parte de contratos agrários, que eu estudo muito, eu gosto de trabalhar, parte de recuperação judicial. Então, a gente tem vários caminhos que se pode trilhar dentro do agronegócio. E um deles é você alinhar práticas sustentáveis ao teu negócio
gerando desenvolvimento e retorno econômico, porque a gente também não pode ficar só na questão ambiental sem gerar desenvolvimento, né? A gente tem que tentar alinhar as duas coisas. E nesse meu estudo do agronegócio, eu despertei fiz um curso no INSPER, e minha professora preferida, ela era de mercado de carbono, que é uma área que não é só transacional carbono, mas o que está por trás dessa política, todo o inventário de emissão, o que eu posso fazer enquanto empresa, enquanto cidadão, para reduzir as minhas emissões e com isso evitar o aquecimento global. E você vê uma interconexão de todas as áreas, que a sustentabilidade ela é um eixo estruturante, ela é a base de todo o sistema. Então você tem sustentabilidade no serviço público, dentro da sua casa, você tem dentro das suas relações pessoais e sociais. E aí eu comecei a desenvolver, a me especializar, a estudar essas áreas regulatórias, como eu insiro isso, por exemplo, no meu trabalho hoje, Tribunal de Contas, dentro das minhas licitações. Como que eu insiro critérios de sustentabilidade dentro desses editais, porque já é um princípio, já é uma obrigação legal da nova lei de licitações. E aí você tem contato, networking, começa a conversar, estudar, se aprofundar na matéria. Dentro da minha dissertação, no mestrado, meu estudo é justamente isso, é como os municípios, que são os mais afetados, né, que é a ponta, que eu falo que é onde a vida de fato acontece, como que eles se estruturam do ponto de vista financeiro para prevenir e combater as mudanças climáticas, como estão estruturados a sustentabilidade e a governança, como que os projetos serão sustentáveis a médio e longo prazo. Então, tem total interconexão e a sustentabilidade, ela não é um tema complexo e longe da gente. Como eu disse, ela está ali, no descarte que eu faço de resíduo, no consumo racional que eu tenho da água, da energia. É isso que eu ia perguntar. Nós ouvimos falar muito na palavra sustentabilidade, mudanças climáticas, meio ambiente, cuidar do meio ambiente, mas de fato, na prática, como eu, você, no dia a dia, podemos inserir ações mais sustentáveis visando o meio ambiente? Sim. E são ações simples, eu falo, o descarte adequado do resíduo. Quando você começa dentro da sua casa, separar o plástico do vidro do orgânico, isso já faz uma diferença lá na ponta, nos catadores, na gestão, na destinação final desse resíduo, que é para o aterro sanitário. Quando eu vou escovar meu dente, fecho a torneira, depois eu abro de novo para economizar água. Sair do meu trabalho, desligar o meu computador. Então, são ações mínimas que, no final das contas, têm um impacto gigantesco. Eu sempre falo assim, eu vejo a sustentabilidade como um mosaico, né? Então, várias pecinhas que, se olhadas isoladamente, não tem impacto nenhum. Mas quando junta, quando a ação de todos, as peças se conectam, você tem um resultado maravilhoso. Então, é a ação de cada um na sua individualidade para gerar resultados positivos. E como eu disse, não é apenas ambiental. Dentro de uma empresa, o quanto que eu tenho equidade de gênero entre homem e mulher, né? Não é só na base, não é só eu dar acesso a essa mulher ao trabalho, mas o quanto ela está em cargo de liderança, em posições estratégicas. Salários equiparados. Com o mesmo grau de responsabilidade. Então, mulheres vítimas de violência, como que eu vou incluir ela no mercado de trabalho? Porque já existe todo um preconceito, toda uma dificuldade, não só psicológica como econômica, como trazer dignidade para essas mulheres. No eixo econômico, como que eu posso agregar políticas ambientais para gerar um retorno para aquele catador de resíduos, de reciclagem. Então, são políticas que se interrelacionam e geram impacto positivo não só para a nossa geração, que isso é um princípio constitucional, mas para as futuras gerações também. E muitas pessoas ainda existe um certo tabu que fala que sustentabilidade e economia não se casam, né? Não andam junto. Muitas pessoas têm essa visão ainda, mas é uma visão errada, né? Uma visão deturpada. Qual que é a sua análise sobre isso? A gente até teve uma palestra no Tribunal de Contas hoje, que foi com o diretor de sustentabilidade do Hospital São Julião.
que hoje eles são referência no Brasil de lixo zero. Então, desde 2014, se não me engano, eles instituíram essa política dentro do hospital. Se vocês conhecerem a estrutura de descarte do Hospital São Julião, você sai de lá e fala assim, como que eu não fiz isso ainda? Como que eu não tive essa pequena ação dentro da minha casa? Então, e olha que é um ambiente hospitalar, que tem resíduo hospitalar, que é mais difícil ainda você fazer essa segregação. E eles têm o descarte, eles já economizaram, já chegou em mais ou menos 84% a destinação. Ela vai para reciclagem, ela não chega até o aterro, então isso você tem uma economia nesse processo. Do ano passado, eles tiveram um ganho de mais de quase R$200 mil nesse processo dele interno, que viraria lixo e custo, ele transformou em receita. Então, começou lá atrás com uma pequena ação, uma mudança de mentalidade, e sempre eu digo, a alta administração, os chefes, os gestores, eles têm que estar com isso alinhado e com esse olhar, porque daí você facilita a vida de quem operacionaliza a política ou a estratégia da empresa, o negócio da empresa. E até mesmo, pensando no campo político, às vezes nós ouvimos falar, isso é coisa da esquerda, isso não é pauta da direita. É uma polarização até nisso, e a sustentabilidade não tem nada a ver com pauta de esquerda ou pauta de direita, mas é pauta para vida, de qualidade de vida, né? Porque um gestor, um político, um presidente, um governador, ele passa, né? E as políticas ficam. E a cultura, né? O quanto um dos grandes problemas que a gente tem nessa pauta ambiental é a educação ambiental, é a informação, é você conseguir chegar no cidadão e falar para ele, olha, uma pequena atitude sua gera isso, isso e isso. Desmistificar algumas questões, trazer exemplos práticos, né, de municípios. Tem um município na África do Sul, que você sempre relaciona a África com pobreza, com desigualdade, que é também um dos municípios, que eu não vou lembrar o nome agora, mas foi trazido na palestra, que é referência de limpeza, de gestão de resíduo, que você vê na dificuldade que eles têm, na pobreza, não tem acesso a recurso, e conseguiram desenvolver um modelo de cidade limpa, uma das cidades mais limpas do mundo. Então, eu acho que isso é um grande exemplo para a gente, enquanto brasileiro. Até o Bruno Madalena disse hoje, você vai numa praia, não importa se é show da Ivete Sangalo, se é Réveillon, ou se é uma missa do Papa Francisco, você vai embora no outro dia, o que tem de resíduo, de lixo e de sujeira. Então isso está intrínseco no ser humano, que ele tem que mudar a consciência dele e as atitudes, né? Não abrir o vidro do carro e jogar um vidro no chão, um plástico, que o vidro, imagina quantos anos e séculos ele vai demorar para se biodegradar. Plásticos que a gente poderia, junta tudo em casa, separa, faz o descarte separado. As pessoas não sabem, mas você entra no site da Solurb, você tem os dias de coleta seletiva que passa no seu bairro. Então você se organizar para isso. E isso tudo tem que ser ensinado na escola, para as crianças desde pequeno. Isso. Porque se isso é incutido nas crianças desde pequeno, quando elas forem adultas, isso vai ser algo normal, natural, e vai se perpetuando. Eu nunca vou esquecer, em uma Copa do Mundo, a última Copa do Mundo foi aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil foi em 2014? Foi 2018. 2018. Enfim, foi numa Copa do Mundo aqui no Brasil que nós recebemos muitos turistas e os japoneses, depois dos jogos, eles catavam e jogavam fora as latinhas, os sacos, enfim, a sujeira. E isso despertou atenção, foi para a imprensa, olha a atitude, né, das pessoas de fora, e os próprios brasileiros, os anfitriões, causavam aquela sujeira toda. Então é algo assim de mentalidade mesmo, que precisa mudar nas pessoas, na sociedade em geral, né? Os latinos, né, eles têm essa dificuldade de entender o meio ambiente como teu amigo. E você vai para o continente asiático, para a União Europeia, isso é matéria de educação primária, né, de primeira infância, que você coloca na base escolar de uma criança para que ela entenda que ela faz parte do processo, né? Que ela tem que crescer
com essa consciência de ser exemplo também, né? E a gente ser exemplo para os nossos filhos, que os nossos filhos aprendam isso e levam isso para a escola, para talvez para um colega que não teve esse acesso, essa informação. E eu falo que assim, eu trabalho num órgão que, de certa forma, tem conhecimento, tem um acesso à informação privilegiada, e ainda assim a gente tem dificuldade de mudar a mentalidade. Isso em diversas áreas, mas nós estamos evoluindo, Isso. Os nossos gestores também estão evoluindo e inclusive o nosso governador Eduardo Riedel tem uma política, ele tem um olhar para isso também, e uma das metas do nosso estado é ser carbono neutro até 2030. Como é que tá esse cenário? Como que você enxerga isso, Veneziana? É uma pauta que eu falo apaixonante. Eu estive na COP30 quando o governador Eduardo Riedel lançou, né, trouxe as suas diretrizes por onde começar, o que fazer, o que o Estado pode trazer de política pública para incentivar, porque os gestores precisam, os municípios precisam ter acesso a essa informação. O que eu faço para ser carbono neutro? O que é carbono neutro? Para começar, né? O que é descarbonização? Então, como que eu posso incentivar do ponto de vista econômico para gerar incentivo a esse produtor rural, a questão de gestão de resíduo sólido, trazer essas cooperativas para perto e remunerá-los, né, de uma forma diferenciada. Então, eu vejo que eu fico muito feliz com essa pauta, muito feliz pelo governador e toda a sua equipe, né? A gente tem a Semadesc muito atuante também nessa área, técnicos, pessoas técnicas e que estão assim, viajando o mundo para trazer o que tem de melhor para o nosso estado, mudando a base produtiva, trazendo indústria para cá, biometano, biogás. Então, a gente tem, eu acho que, rumos bem traçados aí para os próximos anos nessa pauta ambiental. Nosso estado está em um boom de crescimento, de desenvolvimento. Os próximos anos com certeza serão ainda melhores. E para nós irmos aqui pro final da nossa entrevista, o tempo passa muito rápido, nem parece, voa o tempo. Temos uma novidade, então, você, doutora Veridiana, é a nova colunista aqui da coluna de sustentabilidade da Total News. Nós estamos muito felizes com mais esse reforço no time. Tenho certeza que os conteúdos serão extremamente enriquecedores. E eu gostaria que você desse aqui um spoiler sobre o que os leitores podem esperar dos seus próximos artigos, dos conteúdos. É o que eu falo, a grande dificuldade, principalmente como eu, advogada, né, não posso rebuscar demais a minha fala, nem trazer informação jurídica, de legislação. Então, qual que é a finalidade disso? É você trazer um conteúdo jurídico mais próximo do leitor, né? O que eu faço no dia a dia, para onde que vai aquilo que eu descarto, o papel de cada ator na sociedade, a intersecção de políticas públicas com a pauta ambiental, com a pauta de sustentabilidade. Então, trazer essas informações, agregar, trazer conhecimento, como o poder público, através das compras públicas, que hoje a gente representa 12% a 13% do PIB nacional, como que isso pode ser um indutor de uma política pública sustentável também. Então, é isso. Eu fico muito feliz de estar trazendo essa novidade aqui, semanalmente, assuntos que fazem parte do dia a dia, né? Que a pessoa leia, se identifica e gere nela uma vontade de fazer diferença nesse processo todo. E seja muito bem-vinda, então, obrigada. Ao time. É um prazer contar com você. O objetivo aqui da Total News é sempre levar informação que realmente seja de interesse público, que realmente gere transformação, nada de pautas muito sensacionalistas que, de verdade, não vão agregar em nada. Então, essa não é a nossa linha e nós estamos muito felizes com este novo reforço aqui no time. Conte conosco. Muito obrigada por sua participação aqui, por essa entrevista, por esse bate-papo. As portas da Total News estão sempre abertas e os nossos leitores, ouvintes, telespectadores, a multiplataforma aí, quem nos acompanha pode ter certeza que vem muito conteúdo ainda mais
relevante e ainda mais de valor para vocês. Veri, muito obrigada. Obrigada. Já tô íntima, né, Veri, gente? Ficaremos mais ainda. Né? Obrigada. Obrigada, viu? Conosco. Obrigada, gente. Até mais. E essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Não se esqueça de nos seguir, nos acompanhar em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no nosso grupo de notícias no WhatsApp e, claro, acessar o nosso portal totalnewsms.com.br. Até a próxima. Tchau!